Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Pessoal, estamos com uma live hoje, novamente, sobre direitos humanos. Vamos tentar manter toda semana. Era para ter sido ontem essa live, mas por problemas técnicos a gente acabou fazendo para hoje. E a live de hoje, Cada Vida Uma História, a gente acabou não fazendo. Porque achamos importante esse assunto que temos que falar. É importante falarmos sobre isso. Vamos ver se o nosso convidado está. Davi está aqui. Deixa eu ver se a doutora Dani, advogada dos direitos humanos, está aqui também. Boa noite. Boa noite, Davi. Tudo bem aí, querido? Tudo tranquilo. Boa noite, doutora. Oi, boa noite. Boa noite, Davi. Oi, tudo bem? doutora Daniele, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Como está? Bem bijuteria, mas tá bom. Doutora Daniele Biondo Closetti, Davi dos Santos Soares. A doutora Daniele, para quem não sabe ainda, é uma guerreira, lutadora, que está junto à nossa luta, é uma advogada dos direitos humanos que está nos apoiando. E hoje a gente está para trazer um tema aqui que é muito importante, né, doutora? A vara de soltura, e vamos falar mais alguma coisinha. A gente vai procurar, pessoal, a partir de hoje, fazer essas lives pelo menos uma horinha ali, para ela ser mais rápida, para não ficar cansativo para todo mundo, para ninguém ficar cansativo, vocês poderem acompanhar até o final. Antes de tudo, antes de começar, esse dedo aqui, vamos lá, aperta ali, seguindo Oswaldo Marceneiro, seguindo Daniele Biondo Closetti, seguindo Davi dos Santos Soares. Seguindo aqui no Instagram, pessoal, se inscreva também nos nossos canais do YouTube, depois eu vou passar o canal a todos vocês. E vamos começar então. Boa noite, doutora. Vamos. Como está, doutora? Boa noite, tô bem. Estamos trabalhando bastante, né? Tudo que nem uns doidos, mas estamos indo aí. Até o dia 30 sobrevivendo. Boa noite, Davi. Como está, Davi? Boa noite, Davi. Boa noite, estamos aí na área, né? Tem o baitando. Muita briga. Está na área? É isso aí. Tamo junto. Diz que quando está na área é perigoso derrubar, que é pênalti, né? Então, não derruba que é pênalti, né? Eu acabei de vir da rua, daí encontrei um pessoal ali, né? Aí tem umas lojas ali que o pessoal, né? São assim, eu peguei e botei um no braço, ficou um aqui ainda. Botei um no boné assim, entrei, tipo, quero ver. Mano, tudo bem. A O gente pessoal já tem estão que concordando. participar aí, né? Até quero convidar o pessoal, quem tem TikTok, né? Eu tenho lá uma página no TikTok também. Eu tô sempre vendo você lá também, viu? Que é da gordofobia de cada dia, mas esse até o fim do mês eu tô empenhado em outra missão. Aí depois a gente volta a falar de gordofobia, que não vai faltar assunto. Né? Certo, então, pessoal. Uma boa noite para todos aí. Marcílio, Mano, boa noite, Márcia, Marques. Eu tenho uma vista um pouquinho, não sei que minha vista ultimamente, ela está meio pecando, não sei o que está acontecendo, mas o garoto jovem igual eu, ter problema de vista, não é certo, né, doutora? Tem alguma coisa errada que não tá certa aí, Oswaldo. Tem que tomar cuidado aí. Eu também já tô preparada de óculos, porque sem eu não tenho jeito de enxergar sem, não. O intuito dessa live é falar um motivo que a gente acha importante falar. É importante falarmos sobre isso. Esse título nossas lives, acho que nós vamos mudar para segunda-feira, né, doutora? Fazer toda segunda. Isso. E vai ser sempre o título Direitos Humanos e importante falar sobre isso. Por que a gente acha importante? A gente teve uma passagem, para não muito longa, rapidinha, a gente teve uma passagem muito triste nas nossas vidas, de todos. Pessoas que são contra injustiça, pessoas que são a favor do ser humano, que acredita em Deus, a morte de Vicente de Paula Ferreira, que morreu, faleceu dentro do presídio. Eu não quero entrar muito em detalhe, que me machuca, dói muito, eu já passei, mas quem assistiu a série Casa Evandro, Globoplay, eu indico, quem não assistiu, assista.
Vocês vão ver, lá a gente fala bastante, passa. Nós vamos trazer um dia aí uma história, para trazer a história completa do Vicente para vocês também, achei que acho interessante. Então, o Vicente morreu. Morreu, todo mundo morre, vão dizer para mim, só que ele morreu inocente, pessoal. Sim. Dentro do presídio. E a gente não quer acusar diretamente nada, mas foi erros judiciários, um dos maiores erros judiciários do Brasil, e o Vicente, nós convivemos com ele dia a dia no presídio, ficamos 1 ano e 8 meses na friagem, dentro de uma área de segurança máxima, tomando pancada, apanhando, não de preso, mas da polícia. Então, pessoal, ele reclamava de muitas dores no corpo. A doutora Isabel Kruger, lei de direitos humanos, já fala. Ele tinha costela quebrada que veio reclamando de dor. Isso foi se propagando. Será que foi isso que causou a morte dele? Isso que foi um câncer? O que gerou tudo isso? Então, é perguntas que eu não sei se um dia alguém vai responder isso pra gente. E voltando isso, e aí aconteceu um assunto, né, doutora, semana agora, sobre um rapaz, se não me engano, em Tocantins. Só pela ordem aí. Só pela ordem. Viu? Não, deixa eu falar só uma coisinha, bem rápida também. É só para vocês verem como a falta, a injustiça é tão grande. Eu, dessa segunda vez, quando eu fui preso, quando eu fui a julgamento, fui julgado lá e depois acabaram nos condenando, eu estava cursando o terceiro ano de Direito já, então eu já entendia um pouco dos meus direitos. A gente foi preso, depois os advogados apelaram, tudo, então com alguma experiência que eu já tinha, então eu fui um dos primeiros que saí. Aí eu consegui, o Oswaldo também, convenci ele que ele também não queria desapelar, eu falei, Oswaldo, se nós continuar com essa cadeia apelada, nós vamos morrer na cadeia. Então, eu usei a parte prática, por isso tem pessoas que dizem, mas vocês aceitaram a condenação. Sim, porque juridicamente era besteira nós continuar lutando por um sistema que não nos dava nenhum apoio, nada, nós não tinha advogado, não tinha ninguém. Então, o que acontece? Eu, depois de um ano e 4 meses, sendo que nós tínhamos direito de responder em liberdade, pelo tempo que nós já tinha passado. Oswaldo ainda ficou mais um tempo. O De Paula, ele deixou a cadeia dele apelada, ficou acho que um tempo preso lá, acho que depois de uns 8, 9 meses, um ano, acho, ele saiu, eu acho que saí antes que ele ainda. Aí ele saiu, ficou um tempo lá em Brasília, confirmou a condenação, ele foi preso de novo e voltou para a prisão. Aí eu já estava na rua, logo em seguida Oswaldo saiu, passou um tempo também, que ele também sofreu muito com isso, por não ter uma assessoria jurídica, e eu não tinha OAB, não tinha nada, eu sabia, né, mas você sabe que pra gente mesmo, a gente pode procurar. Então, aí eu vejo, o De Paula ficou preso, ficou lá abandonado, já digo bem assim, e sem uma assistência, né, que eu tirasse de lá, porque ele já tinha o direito dele, mesmo uma condena, quando ele foi condenado, ele já tinha o direito de responder em liberdade. E mesmo assim voltou para a cadeia e foi morrer lá. Uma coisa que nós não aconteceu com nós, porque nós também saímos tudo esgualepados de lá, né, Oswaldo? O Oswaldo tem um monte de problema, eu tenho um monte de problema. Davi, você diz assim, ele tinha o direito dele, nós tínhamos o direito dele. Mentira, nós nunca tivemos direito no sistema penitenciário. Tinha direito, mas era respeitado. A gente nunca teve direito a nada. Um sistema falho, um sistema que até hoje é falho. Eu acho que os advogados têm que se unir, têm que mudar esse sistema penitenciário. É um sistema falho, que a gente nunca teve direito a nada. Nós vamos ver um dia melhor. Tem que ter uma forma de fazer valer o direito das pessoas. Isso que nós vamos ver uma hora falar, nós vamos ver outra hora. Vamos ver uma outra hora falar sobre esse assunto, sobre o famoso artigo 5º. Quem é esse cara? Esse cara nunca existiu para nós, Davi. Nunca existiu para você, nem para mim, para o De Paula. Para nós, não. Nós vamos ver uma hora, convidar advogado para vir falar para nós. Infelizmente, o sistema acha que presos, sabe, detentos, são lixo do esgoto, são esgoto jogado lá dentro. Eles não veem que a dignidade não é respeitada, doutor. Desculpe os abafos. Eles não respeitam. Tá, eu acho que o preso errou sim, tem que pagar. Ele tem que pagar o que ele fez. Ele tem que pagar para o Estado. O Estado julga ele, dá uma pena. Reeducado lá.
Mas ele tem que ser dignamente, e não é. O sistema não deixa dignamente. Trata como animal e trata a família dos presos como animal também. Certo? Então, eu estava vendo aqui, doutora, que agora, após um ano, um jovem inocentado morre no dia de ser solto em Tocantins. Eu estou acompanhando essa história para saber um pouco melhor, que eu não, sabe? E é isso que a gente quer falar hoje, sobre esse rapaz que ele foi inocentado um ano, preso e morto no dia de ser solto. Brainer, se eu não me engano, de César Bittencourt. Um jovem, eu acho que era um motoboy, tinha a vida toda pela frente. Pelo que eu entendi até agora, estou buscando mais resposta. Eu não quero entrar, pessoal, na parte, deve, não deve. Não sou eu que vou julgar, quem julga... Isso não faz parte da nossa discussão, né? O que a gente quer discutir é o sistema. Exatamente. O que eu sei, vou passar para vocês, estou buscando mais, que ele era um menino, parece que motoboy, trabalhava, parece que estava alugando um quarto em uma casa, essa casa foi invadida e pegaram parte de licitação de drogas, ele foi preso e parece, né, doutora, vou deixar para vocês falarem, parece que as pessoas que foram presas com ele disseram na época, não, ele é inocente, ele não deve. E mesmo assim, não quiseram saber. As pessoas que foram presas falaram, não, ele não sabe de nada, ele é inocente, e mesmo ele falando, não quis, ninguém quis saber. E foi provado hoje, pelo que parece ali, pelo que a gente tem tudo, tem até uma carta da mãe dele, que a mãe dele também manda sobre o judiciário. Então é isso que a gente quer falar hoje, sobre a alvará de soltura. Quero saber uma coisa, doutora, porque teve uma parte comigo, eu fui acusado também de um 171, eu fui acusado de estelionato, na época da vida, lembrar disso. Eu estava em prisão domiciliar, quebraram a minha prisão domiciliar, me recolheram, disseram que eu tinha cometido um 171. Puseram nos papel o que quiseram lá. Eu tinha comprado um carro realmente, esse carro estava 2 meses de prestação atrasada. Eu vou trazer depois o dono dessa empresa, nós conversar um dia de onde foi tirado esse carro, que ele vai falar também. Inclusive ele passou, foi até preso também. Tudo que era envolvido aos bruxos se complicava. O rapaz tentou me defender, foi preso também, ficou tempo preso também, ele vai falar aqui. Então, doutora, só para não prolongar essa conversa, fui levado para o juiz deu até risada, fui absolvido. O juiz deu absolvida. Veio o alvará de soltura para mim, dentro do presídio. O chefe de segurança, o pessoal falou, você arruma suas coisas, você vai embora, chegou o seu alvará de soltura. Eu estava respondendo, doutora, nós vamos falar outro dia sobre esse assunto também. Prisão domiciliar. Opa, cometeu um crime, quebrou, né, doutora? Cometeu um crime, quem comete o crime é ele. Só que tem uma coisa, eu fui absolvido desse crime. Eu não cometi o crime, eu fui absolvido. Tentaram armar novamente para mim. Aí o que aconteceu? Tem que ter restabelecido o sistema. Já que não foi provado que não tinha, eu tinha que voltar para a minha prisão judiciária. Não, doutora, me manteram preso, me manteram dentro do presídio para me levar para julgamento, porque... Sabe o que falaram para mim? O homem lá não quer que libera você, e agora? Eu passei por isso também. Então eu quero saber, doutora, quando chega esse alvará de soltura, o que é alvará de soltura, doutora? Conte para nós, pela lei, o que representa, como deve ser, para todos escutarem isso. E daqui a pouquinho nós vamos passar também aqui só as perguntas, pessoal. Quem tiver pergunta, aqui, alguma dúvida para o Davi, para a doutora, pode falar. Estamos aqui, Marcos Valtinho falando, um fraterno abraço a vocês, estou acompanhando vocês, Cascavel. Um abraço ao pessoal de Cascavel. Perguntaram para mim aqui o que é minha camiseta, são os Thundercats, gente. Esse aqui é o Murra, é a casa lá dos Thundercats, não tem nada, Thundercats, herói de infância. A Márcia está ali de São Pedro, Márcia São Pedro, está dizendo, eu acompanho o Davi e o Oswaldo no YouTube. Obrigado, Márcia, acompanha a gente, precisamos sim, pessoal, acompanha mais. Mas, pessoal, não adianta só acompanhar, vão lá, dê um like, deixa rodar os nossos vídeos, vai ajudar a gente bastante. Indica para os amigos e acione o sininho. Eu não lembro bem, não quero prolongar muito, eu lembro que o Davi falava alguma coisa sobre isso, quando nós estávamos presos na cela, ficamos 1 ano e 8 meses num buraco, depois ficamos juntos. Ele falava sobre os Thundercats, ele falava, eu queimo eu tenho a força, eu não sei bem o que ele falava, como que era, Davi, aquela frase? Os Thundercats é a espada justiceira. Não, mas se for começar a falar disso, eu não falo de outra coisa, porque eu sou ligado nesse negócio dele. De gays, esse é do He-Man. Eu não lembro quando o Davi... eu rimei? Então vamos mudar o assunto. Vamos lá, doutora. Vamos lá. Alvará de soltura. Vamos lá. A espada da lei. A espada justiceira, essa aqui. Então, o alvará de soltura é um documento
que chega, é uma parte da cadeia de custódia, né? Porque a cadeia de custódia é longa. O alvará de soltura é a parte da cadeia de custódia que realmente é um documento que libera a pessoa que está encarcerada para entrar em liberdade. Para você ter um alvará de soltura, ele vem através da suspensão de uma prisão temporária, ele vem através de um habeas corpus ou através da absolvição, como aconteceu com esse rapaz, ou de repente o Ministério Público vê que não é caso para denunciar, enfim. Né? A gente tem um problema que a gente sempre fica batendo em cima desse problema, que é a questão do encarceramento das pessoas periféricas, pretas e pobres. Né? A gente tem esse PPP que dificulta tudo dentro da cadeia de custódia, porque eventualmente o que aconteceu com esse rapaz foi uma injustiça, tinha uma plantação de maconha dentro do lugar que ele morava, mas ele não fazia parte, ficou lá um ano preso, foi provado que ele não tinha nada a ver com aquela situação, porque inclusive os outros partícipes ou os verdadeiros culpados disseram que ele não era, e ele foi absolvido, e o artigo 374 do Código de Processo Penal, ele diz que o alvará de soltura ele tem que sair em 24 horas. A legislação diz que se você foi inocentado ou se a justiça determinou a liberdade da pessoa, existe um prazo de 24 horas para a expedição do alvará de soltura. Na minha opinião, no momento em que o juiz dá a ordem para soltar a pessoa, a própria ordem judicial tinha que servir como alvará de soltura. Por quê? Porque antigamente tinha que ser lavrado esse alvará por um secretário, por um serventuário, isso tinha que ser impresso, tinha que ser, aquela redação tinha que ser impressa, tinha que passar pela assinatura do juiz, mas hoje é tudo digital. O documento, a sentença, ela é lavrada na hora e o documento já sai pronto. Então, na minha opinião, o alvará de soltura deveria sair já junto com o juiz lavrou a sentença de absolvição tinha que valer como alvará de soltura. Só se justificaria um alvará de soltura expedido depois, quando você tem um pedido de habeas corpus para um tribunal estadual ou para os tribunais superiores, que daí precisa vir de outra autoridade. Mas se a própria autoridade, se eu estou com o preso lá, presente no julgamento, eu o absolvo, a sentença sai na hora. Não vejo sentido do alvará de soltura já não sair na sentença e aquela comunicação, porque hoje a gente tem, né, a central de mandados. Vai a comunicação, aqui no Paraná costuma ser célere, né? Saiu a sentença, o juiz mandou soltar, eles já fazem lá o apanhado para ver se não existem outros mandados de prisão. Se não tiver o alvará de soltura, já vai direto para a central de mandados por e-mail e é agilizado. Mas existem estados da federação que, pasmem, o alvará de soltura às vezes demora de 13 a 15 dias. E o que é o agravante na situação dessa pessoa? Que o que as pessoas não entendem, né? A gente lê muito sobre sociologia, filosofia, né? O Davi sabe, na faculdade de Direito a gente cursa diversas cadeiras para a gente entender o porquê que as coisas acontecem. Falando disso, a gente tem um contrato social que é o seguinte, a gente entrega a tutela de todas as coisas para o Estado. Então, o Estado é o responsável por administrar o dinheiro público, o Estado é o responsável por aplicar as penas aos delitos, investigar os delitos e por comandar a cadeia de custódia. O que quer dizer? Uma pessoa está sob a custódia do Estado... e a gente ficava discutindo aquela situação, preso, condenado não vota, votam os presos provisórios, que pelo princípio da presunção de inocência é um cidadão dotado de direitos tanto quanto qualquer cidadão livre, desde o presidente da República até qualquer pessoa que esteja no mais na base da cadeia alimentar da sociedade, todos têm o mesmo direito, se ele é inocente ele tem direito de votar. Mas se ele está no cárcere, ele está dentro da cadeia de custódia, ele está sob a responsabilidade do Estado. Ele é uma pessoa tutelada pelo Estado. Então, tudo que acontecer com a saúde daquela pessoa, com a incolumidade física daquela pessoa, é responsabilidade do Estado. Se um preso é torturado
como aconteceu com vocês, sofre uma sequela dentro da cadeia de custódia, o Estado é responsável por isso. Ele tem que pagar por isso e ele tem que responder por aquele dano que aquela pessoa sofreu. Como é o caso desse rapaz, já existia absolvição. Houve a demora na expedição do alvará de soltura. Ele já vinha reclamando de um problema físico. Infelizmente, a pessoa que está encarcerada, ela tem a saúde dela muito negligenciada, né? Porque realmente não se cumpre o objetivo do Estado, o objetivo constitucional, que é a regeneração das pessoas, né? O pessoal costuma tratar... eu não gosto de usar, as pessoas usam o termo bandido, para mim, é o apenado, é o encarcerado, é a pessoa que está no cárcere e já está pagando a dívida que ela tem com a sociedade. E a sociedade, por ter ela ali pagando esta dívida, tem a obrigação de tutelar aquele ser humano, porque existem os direitos humanos, e os direitos humanos são para todos. Eu detesto esse termo que se usa, de que direitos humanos, porque Palmano quer esses direitos humanos só defende. Gente, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: como que uma pessoa que está encarcerada, que ela está ali subjugada, que ela está hipossuficiente, vai defender uma sociedade que entende que, entre aspas, o bandido bom é o bandido morto? A pessoa apenada precisa ser regenerada para o Estado e ela está no cárcere para isso. Para pagar a dívida que ela tem com a sociedade, para ela voltar e se aprumar e para ser um cidadão. A cadeia de custódia tem que devolver aquele cidadão prestável para a sociedade. E não o cidadão dentro de um caixão, ou vilipendiado, ou com sequela, que não consegue trabalhar, porque estava dentro de uma cadeia de custódia arriscada e cruel, né? Porque quando não está sofrendo, de repente, pela autoridade, pela mão da autoridade policial, está sofrendo pela mão de outros apenados mais perigosos, enfim, né? E eu tenho uma opinião muito firme. Eu trabalho com advocacia dativa, Oswaldo, e a gente vê de uma forma muito sofrida como pessoas muito jovens e pessoas com a prática de delitos mínimos vão parar meses e às vezes até anos na cadeia, gerando um custo para o Estado, porque isso é uma realidade, faz parte, inclusive gerando formas de pessoas da administração pública corruptas, que ganham dinheiro nas costas daquelas pessoas apenadas, com valores superfaturados de comida, oferecendo comida podre para preso, que eu já participei de ações onde a gente realmente ia ver lá, estava sendo cobrado um valor absurdo por um prato de comida, R$30 uma marmita, e uma marmita sem condições de ser consumida. São seres humanos que estão ali, e se o Estado pegou para ele aquela função de aplicar as penas, ela tem que aplicar as penas de uma forma a recuperar o cidadão. Agora, o cidadão livre, que já estava inocentado, porque não existe o termo descondenado, existem dois termos, ou é culpado ou é inocente, né? Se a pessoa não foi condenada por uma sentença transitada em julgado, se ainda houver recurso pendente, esta pessoa é inocente e ela não pode ser tratada como uma pessoa condenada, né? Ela é um inocente. E sendo um inocente que já estava absolvido, morre dentro do sistema criminal de uma doença indefinida, de uma dor e de negligência do Estado. Porque houve negligência. Né? O apenado... Eu fico assim, até assim, meio, como vou falar, esplêndido ver a senhora sabendo tanta lei, sabendo tão assim, da boca para fora, falando, é importante isso. É importante para as pessoas saber o que tem, o que não tem. Eu quero fazer uma perguntinha para nós continuar aí. Primeiro, eu quero, assim, agradecer ali a Minas Gerais, aí, Elemar, de Minas Gerais. Abraço para você, Minas Gerais. Opa, Terra do meu abraço. amigo Vitor Mato, Psicoeducação. Pessoal, conheça o canal Psicoeducação.
do Vitor. Um grande abraço ao meu amigo Vitor, Minas Gerais. Márcia, tamo junto. Olha, acabou de entrar aí, pessoal, o Elber, o Amaral, inclusive, eu não tenho como, quer dizer, eu tenho, mas se eu for mexer no meu celular aqui, eu sou meio burro de internet. Pedi para um amigo aqui pela WhatsApp que postasse para mim ali um site, esse amigo postou ali, que eu pedi para ele, mandei pelo WhatsApp, que eu vou mexer no meu celular para postar aqui pelo Instagram, eu vou derrubar tudo, eu sou meio burraldo. Tá que nem eu, que eu tô com o computador do lado aqui, porque eu não consigo mexer nos dois. Aí eu pedi para o amigo postar ali, ele postou ali, www.deslistiavirtual.net, aí é o canal onde se encontra o livro que o Elber Amaral. O Elber Amaral é um amigo nosso que está mandando um abraço pro pessoal aí dos Estados Unidos. Opa, Abraço, que Elber. Maravilha, abraço a todos. Mandando um abraço para você Estamos também, chegando doutora. longe. Um abraço pro Davi. Nossa luta segue junto, estamos juntos, lá nos Estados Unidos, Elber. Um abraço. Doutora, só uma pergunta que tinha aqui para a senhora responder para mim. Cadeia de custódia, a senhora falou. A pessoa perguntou se a cadeia de custódia se vai só para varar ou cadeia de custódia compõe as provas também de um objeto? Não, a cadeia de custódia são todos os objetos que fazem parte do processo. Né? Então, o que é que acontece? Vamos dividir. O processo criminal ele é dividido em duas partes. Fica à vontade. Ele tem duas partes, tá? Na parte do inquérito policial, que é a fase policial, que é de investigação da Polícia Civil, a gente chama que ele obedece o princípio do indúbio pro societate. Então, o que quer dizer isso? Que é todo um procedimento inquisitório. Por isso que às vezes você está lá entrevistando e o advogado aí fala, olha, não tive acesso ao inquérito. Às vezes tem inquérito que nem ao advogado, para preservar a investigação, é dado acesso às peças, né? Como o caso de vocês chegou... Não, faz muito tempo que eu estudo isso, porque o Dálio Zipin foi meu professor. O Dálio Zipin, que foi advogado da Zabage, foi meu professor e falava muito disso, meu professor de direito criminal. O delegado Bacila foi meu professor de direitos humanos. Então, esse caso já é um caso que eu trato dele por dentro, estudo ele por dentro já há muito tempo. Mas dentro do inquérito, como já diz, é um processo inquisitório, você não tem a amplitude da defesa que você tem no procedimento judicial. O que acontece? Acontece o inquérito policial, que é aberto por portaria, depois que o delegado investiga, a delegacia investiga tudo, o delegado manda um ofício com as investigações para o Ministério Público, e se for crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público vai abrir vai abrir o processo criminal. A cadeia de custódia começa desde lá do começo. Por mais que seja um procedimento inquisitório, a cadeia de custódia tem que ser obedecida. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico tem que obedecer o trâmite da coleta de provas, o advogado tem que estar presente nos atos. Por quê? Porque isso faz parte do princípio de presunção de inocência, que é constitucional, e que quando você chega, o sigilo da informação para não atrapalhar no inquérito, mas do outro lado eu tenho o direito constitucional da pessoa que está sendo acusada, eu tenho um embate de direitos. E o direito constitucional tem que prevalecer. Então, lá na cadeia de custódia, havendo erro, é lógico que o processo pelo qual vocês passaram é uma prova do não fazer. Por quê? Porque era uma polícia que partia da conclusão para a investigação, e não da investigação para a conclusão do caso. É muito diferente, né? Então, qual que é o princípio? A gente tem que partir do fato da investigação para depois se chegar à conclusão. E durante todo este interregno, porque você tem o princípio constitucional que diz que a ninguém é dado fazer prova contra si mesmo. E antigamente se entendia que a confissão era a rainha das provas. Para mim, rainha das provas é a prova documental, a prova perito técnica. Por quê? Porque a confissão e o testemunho, para mim, são provas muito facilmente viciáveis. A gente não tem controle desta prova.
A menos que uma confissão aconteça na presença de um advogado obedecida à cadeia de custódia, ela pode ser levada em conta. De outra forma, não. Certo, Né? nós Então, vamos toda a marcar um cadeia de dia. custódia, todo esse procedimento. Doutora, vamos marcar um dia, então, para nós falar sobre cadeia de custódia, que me interessa esse assunto. Rapidinho, eu quero falar, porque eu vou passar depois uma reportagem que o nosso advogado deu sobre a cadeia de custódia do nosso caso, ninguém sabe. Até aquele osso que era uma menina, depois era menina, depois é um menino. Sim, Ninguém sabe e a cadeia de custódia. agora é o Leandro, enfim, né? E parece que aquele osso estava jogado no depósito, onde fica todas, desde arma, faca, droga, tudo jogado lá no, eu não sei aonde que fica guardado, isso estava no depósito jogado lá, aquele osso jogado lá no meio, e parece que não tinha etiqueta, não tinha nada, doutora. Isso aí tudo a gente vai vir falar um dia sobre esse cadeia histórico. Quero aproveitar também, doutora, já que estamos tocando esse assunto, talvez uma outra assunto que eu acho interessante, que o pessoal vem falando, vem dizendo, passando para a gente, é sobre tornozeleira. Eu falo também esse assunto, é assunto que eu vejo um pouco de base no nosso caso, procuro saber, eu não quero entrar nesse assunto agora, deixar para outro dia. O torturador mor, Capitão Neves, depois foi coronel, não sei o quê, ganhou honrarias do governo do Paraná pelos seus trabalhos maravilhosos que fez. Ele, para quem não sabe, só procurar na net, bate aí. Copete Neves, vai ver que eu não estou falando besteira. Esse foi o chefe da milícia dos torturadores. Sim. Esse chefe da milícia dos torturadores, ele acabou depois cometendo uns crimes, doutora, a doutora deve saber, desde tráfico, droga, tortura, quadrilha, milhares, estava de tornozeleira quando foi morto. Ele foi morto com vários tiros na cara, somente na cara, pelo corpo inteiro. Ele acabou pagando, morrendo do jeito que viveu. Ele estava de tornozeleira. A pergunta é, ele podia estar andando de tornozeleira, isso não é para hoje, próxima semana, não precisa nem responder agora. Sim. Eu quero saber se ele poderia estar em liberdade andando de tornozeleira para lá e para cá, e por que hoje, mães, eu não estou defendendo pessoas bandidos, nada, estou defendendo o direito do cidadão. Quando eu falo, o pessoal fala, mas eu não defendo bandido, eu defendo o ser humano, doutora. Porque hoje, claro, mães que cometeram erro, cometeu sei lá o quê, nada justifica, mas cometeu, está pagando na justiça, está em tornozeleira e não pode sair para trabalhar, seu filho passando fome em casa, e a cabeça sem poder trabalhar, sem fazer nada, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu quero conversar sobre isso, vou até trazer uma pessoa, talvez, para conversar com nós, onde essa menina, ela errou, ela falou, eu errei, por motivo, eu errei, estou pagando meu filho. Você pode sair de dia para trabalhar, não pode sair no final de semana, é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde. Mas ela passou para mim que já tentou várias vezes, não me disseram que não, proibiram ela. Daí eu preciso dizer uma coisa para vocês que depende. Depende? Depende. Uhum. Então nós vamos trazer, depende da ordem judicial que tiver, é relativo isso aí. Vamos deixar para segunda-feira trazer a menina e nós conversar sobre o assunto. Isso, a gente precisa explorar porque realmente depende da ordem que permitiu, porque a tornozeleira eletrônica ela é considerada como um benefício, né? É horrível, mas é um sursis, é um benefício para a pessoa que está apenada, é uma forma dela não estar encarcerada. Só que em cada ordem judicial de encarceramento, né? Por exemplo, vamos trazer um exemplo rápido para vocês entenderem. Eu trabalho muito com execuções de alimentos, muitas, né? Então, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, não se prendia devedores de alimentos. Eles ficavam de tornozeleira. Se a gente não colocar no requerimento que
aquela pessoa trabalha, juntar a carteira de trabalho, mostrar que trabalha de tal horário até tal horário, aí na decisão judicial dá o raio que a pessoa pode se deslocar, e daquele lugar ela não pode sair, e é um direito de ir e vir, mas é um direito de ir e vir mitigado. Veja, eu não sou uma especialista em direito criminal, a minha especialidade é direitos humanos, direito de família, e acompanhamento de nulidades dentro dos processos por quebras dos direitos constitucionais, né? Mas o que a gente verifica, porque como eu estou nesta área, eu atendo muita advocacia dativa, e na advocacia dativa, quem que vem? Vem aquela pessoa que está presa, que já está lá há meses presa por causa de um furto quase que famélico, né? E que realmente às vezes é condenada a 5, 6, 7 anos por causa de um furto tentado, de alguma situação que realmente o que as pessoas precisam entender com relação ao cárcere é que o cárcere ele é uma política de Estado que ele gera custo para o Estado. Custo para o Estado, né? Então, assim, pensando do ponto de vista do Estado, ele é um custo para o Estado. Não faz sentido eu manter no cárcere uma pessoa. Por isso que quando sobem muitas condenações que são dadas aqui nos juízes de primeira instância de 5, 6, 7 anos, às vezes a pessoa é até isentada, não vou dizer absolvida, mas é tão reduzida a pena dela nos tribunais superiores que o tribunal já diz que a pena tá cumprida. Porque não vale a pena. Imagina você pegar uma pessoa que cometeu um delito mínimo, e há aí uma crítica ferrenha a respeito. A gente não quer falar de política, quer evitar, mas tem lá uma fala do Lula dizendo que não tem que ficar uma pessoa presa 5, 7 anos por causa de um celular. E não tem mesmo. O que o Estado tem que fazer é recuperar aquela pessoa. Né? Então, por isso que eu quero... não incida naquele delito. Por isso que eu quero, segunda-feira, talvez a gente bater esse assunto, bater bastante nisso. O que eu quero tentar colocar é o seguinte: eu já falou, tem que ver a causa, independente do que tem na causa, que ela saiu, não saiu, o benefício que teve ou não, eu acho que uma mãe tem filhos pequenos, acho que 2 filhos pequenos, não pode sair, não pode trabalhar, porque o outro lado não está permitindo para ela. Enquanto tem bandidos que a gente sabe que tem, como eu vou dizer, tem o caso, vou falar o caso do capitão Neves, Copetes Neves, ele estava com tornozeleira, cometendo outros crime, morreu com vários tiros na cara, porque isso eu quero voltar para segunda-feira para nós falar sobre esse assunto. Sim, é aquela coisa, Oswaldo, que a gente tem que ter em mente. O pau que dá em Chico não dá em Francisco. E nós tínhamos evoluído muito nesse sentido, só que nós tivemos um retrocesso muito grande. Mas nós estamos lutando para voltar a fazer valer os direitos da forma como eles têm que valer. E que o pau que dá em Chico dá em Francisco também. Então, eu acho injustiça sobre isso que eu estava falando sobre... É injusto, é óbvio que é injusto. Pensa bem, só para nós não voltar no caso e deixar isso para segunda-feira. Se o Ministério Público, a Justiça, o sistema confiou em mim, disse, olha, você pode ficar na sua casa, desde que você fique com uma tornozeleira, que você vai ser monitorado, certo, doutor? Ele confiou em mim. Sim. Então, por que ele não confiar de eu ir até a esquina ou até ali, trabalhar, ganhar meu sustento e voltar para casa? Peraí, isso que eu quero debater aqui segunda-feira sobre esse assunto. Pessoal, mas exatamente para a pessoa não ir cometer crime durante o dia. Se ele provar que ele conseguiu, ele tem um emprego, vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, aí é permitível que ele saia de casa, porque ele vai estar naquele emprego. Agora, aleatoriamente, eu sair no mercado e ficar andando, não pode. Não. Essa pessoa que eu falei, ela quer apenas o direito de poder ir trabalhar e voltar monitorada, mostrado com endereço, tudo. É isso. Juridicamente ela vai ter que comprovar. Então, por exemplo, mas daí a gente cai numa situação complicada, né? Que, por exemplo, se é uma mulher que tem filho, a gente tem que olhar as condições sociais. Uma mulher que tem filho e que já esteve no cárcere.
Qual que é a probabilidade dessa mulher conseguir um emprego com carteira assinada? Vai trabalhar de quê? Vai trabalhar de faxineira, num serviço informal, né? Que realmente vai ser uma dificuldade para ela tremenda de cumprir esse tipo de requisito. E é uma coisa que realmente a gente precisa rever, né? A gente precisa rever, porque acaba impondo que a pessoa rescinda, acaba reincidindo, né? Já que eu quero entrar no assunto. Quem vai bater na casa dessa pessoa e falar, você está precisando de emprego, vou te dar? Não. A pessoa tem que ter o direito de sair procurar esse emprego. Aí é onde que eu sempre falo, que o sistema, eles tentam fazer o sistema super legal. Só que tem o seguinte, eles te dão uma tornozeleira para você ficar em casa. Mas e a subsistência tua em casa? Eles se livram da dívida de sustentar. Aí eles têm que... Assistente social, um agente condicional, alguém que tinha que vir e dizer, você está precisando de alguma coisa? Vamos arrumar um emprego para você? Vamos te ajudar. Um exemplo. Exato. Isto é uma ponte que as próprias organizações não governamentais podem fazer. Quando nós saímos em domiciliar, o que acontece? Qual que eram os pré-requisitos para você sair numa domiciliar? Você tinha que ter um curso superior e tal, aquelas coisas todas, né? Por quê? Um cara que tem um curso superior, com certeza ele vai ter uma família boa, vai ter dinheiro, vai poder ficar dentro de casa. O que aconteceu com nós? Foi se abrido um precedente, porque nós não poderíamos mais ficar presos, aí soltaram nós. Domiciliar. Nós tínhamos que ficar dentro de casa, não podia sair 100 metros de casa, muito menos ir ali no mercado. Aí, nós não tinha curso superior, nós não tinha família, nós não tinha dinheiro. O que aconteceu com nós? Nós saímos da prisão e fomos passar fome. Quer dizer, eu, por exemplo, quando eu saí, eu fui para casa de uma ex-mulher, cheguei lá, ela trabalhava de doméstica, teve que pedir esmola para nós todos daí. Então, o que acontece? Tem que sair, mas o Estado ele tem que também te dar uma subsistência lá na rua, para você continuar. Essa procedência... Eu acho que essa procedência... Está travando alguém? A internet de vocês. A doutora está... Tem alguém travando. Ô, pessoal, vocês estão na live, qual que está travando aí? Alguém pode falar? Não, então, só ali. Internet. Então... Você vê uma coisa aí, para nós não prolongar esse assunto, por quê? Por que deram isso para nós? Porque eles não sabiam o que fazer com nós. Eles não tinham como fazer com nós. Então, quando eles não sabiam... É uma questão de política pública para se olhar para a pessoa que está encarcerada. Mas nós estamos numa sociedade hoje a internet da doutora. Que pessoas que moram... Sabe a minha está travada? A tua internet, que eu acho que está... Tá rodando. Tá? Tem que recarregue de novo, talvez. Então, para nós não sair fora do assunto aqui, para nós voltar nesse assunto, nós vamos trazer segunda-feira, doutora, esse assunto, trazer a pessoa. Inclusive, a pessoa está na live, a menina está na live aí. Nós traz ela segunda-feira para conversar, bater sobre esse assunto, puxar sobre esse assunto. É um assunto que eu acho interessante debater. Enquanto a doutora está meio, acho que travando dela, eu vou ler uma pequena parte aqui, pessoal. A doutora caiu. Enquanto ela não vem, eu vou ler uma pequena parte aqui sobre esse assunto, se a doutora volta. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela está tentando, eu falei, ela vai recarregar de novo, daí ela volta, ela vai ter que mandar um... Então, deixa eu ler rapidinho aqui uma coisa. Acho que é Brainer, o nome do rapaz, era motoboy, não tinha passagem na polícia e há um ano negava envolvimento com o crime. Segundo a sua defesa, feita pela advogada Lívia Machado Viana, ele sublocava um quarto. Acho que ela pediu para voltar aqui, deixa eu ver. Pediu. Então... O rapaz, ele sublocava, ele alugava um quarto em uma casa onde a droga foi encontrada. E não tinha acesso ao lugar que foi feito o flagrante. O rapaz alugava um quarto na casa, o quarto dele não tinha acesso aonde foi encontrada a droga, o quarto era na frente, em uma entrada isolada. Dentro da casa tinha mais 2 quartos. No quarto do fundo, onde ele não tinha acesso, foram encontradas várias mudas de maconha. Após a prisão, segundo a defesa, os demais envolvidos chegaram a dar explicações à polícia.
dizendo que o motoboy não tinha relação com o crime. Olha bem, o pessoal que foi preso na casa, o pessoal que era dono dessa droga, disse que o rapaz não tinha envolvimento nenhum, ele apenas alugava um quarto lá. O pessoal falou, assumiu e disse que ele não tinha. E mesmo assim, chegaram lá, a polícia que o motoboy não tinha relação com o crime. Ainda assim, a polícia pediu prisão preventiva dele, que foi concedida. Fizeram perícia no auxiliar de Brainer e não foi achado nada que comprometesse a índole dele. E mesmo assim, deixa eu chamar a doutora aqui para ver o que está acontecendo. E mesmo assim, ele foi preso. E mesmo assim, ele ficou um ano. Doutora, enquanto eu estava aí, eu estava lendo ali, você deve ter escutado. Só para você ter uma ideia, Oswaldo, vou resumir o que eu li, doutora. Já foi arbitrária desde a hora que invadiram a casa. Total, eu acho também. Se você subloca um quarto da tua casa, o que diz, eu acho que no Código Civil, aonde que é teu domicílio? Teu domicílio, eu alugo um quarto na tua casa. Meu domicílio é num quarto na tua casa. Então, tanto é que esse quarto, nem você, como proprietário da casa total, você não pode entrar no meu quarto sem a minha permissão. Porque eu subloco. O que acontece? Quando entraram, invadiram a casa, dizem onde que é? Não, aqui mora um rapaz que paga aluguel. Tá. Eles tinham que ir, exatamente, porque que nem eu sei disso porque eu trabalho com pensionato. Eu sou responsável pela casa inteira, mas o quarto de cada morador é o domicílio dele. O endereço exatamente. É um só. Mas o quarto dele é inviolável por mim e pela polícia, sem mandato de prisão, ou caso esteja alguém passando mal e estiver matando alguém lá. Aí até eu posso invadir. Então, o que acontece? A prisão dele já foi arbitrária desde o início, porque quando foi falado, ele ele aluga um quarto aqui. Quem que era? Onde foi achada? Principalmente na questão de droga. A droga, ela é com quem for encontrada. Se encontrar num carro teu e tiver mais alguém, você pode ser, né, preso também, porque a droga está dentro do teu carro. Tanto que se o cara tiver jogar a droga dentro de um quintal, não está com ele, a polícia, para dar palavra, o flagrante tem que estar em posse da entorpecente. Nesse caso do rapaz, já foi arbitrária desde a hora que eles prenderam ele e levaram, e o juiz também deveria ter, talvez ele não teve um defensor, né, que contasse a história. E os próprios, né, os acusados, que eram dono da droga, falaram exatamente isso. Disseram, não, ele só mora, aluga um quarto. Então, não tinha como ele ser preso. Então, no total, até a absolvição dele, sempre foi injusto todo o tempo. Ele pagou uma prisão que não devia. Você vê bem aí. Então, cabe uma indenização para a família agora, no caso. Ele alugava o quarto, comprovou que alugava o quarto. As pessoas que foram presas alegaram, disseram que ele não tinha nada a ver com aquilo. O quarto dele não era junto completamente onde foi achado as coisas. No celular dele não acharam nada que incriminaram ele. E mesmo assim ficou um ano. Agora a pergunta é, depois de um ano chegou o alvará de soltura dele. Não foi solto, acho que diretamente, eu não sei qual o trânsito que levou, e ele morreu. No dia que ia sair, ele morreu. Diz que tinha outra coisa, que eu não tive entrada de contato. Se alguém estiver na live ouvindo, souber que tinha entrado em contato com a família desse rapaz, manda entrar em contato com a gente conversar com essa família, ver. Sim, porque é importante saber. Ele tinha dores no corpo, ele estava indo direto para os hospitais, voltando com... Que dores era essa? De onde veio essas dores? Esse rapaz já tinha dores quando estava solto? Da onde surgiu? E era obrigação do Estado, né? Eu sei e falo. Estado, né? Eu falo, denuncio e digo, o sistema é podre. Eles batem, eles torturam dentro do sistema. Eu passei por isso. Não estou dizendo que seja todas cadeias, não estou sendo todos presídios, não estou generalizando, mas acontece muitos presos sofrem e apanham lá dentro. Então, com certeza. Isso que a gente quer falar. Deixa eu analisar também uma coisa aqui, para a gente não ir muito longe com a live. Eu falei do Capitão Neves, né? Que tem o Oliveira, um abraço, Oliveira. Oliveira, abraço para todo mundo aí. Ele disse que está ruim a transmissão. Qual das três está travando, Oliveira? Qual está ruim? Passa para nós aí. O Capitão Neves, doutora, que foi depois coronel, né? Ele foi um dos torturadores nossos. Quem quiser tirar essa dúvida,
Pode ler o processo, pode ver a série da Globo Play, Caso Evandro, ler o livro. Vamos ver, tem o livro que fala. Então, pessoal, em nenhum momento, em toda a trajetória que eu disse até hoje, vocês não veem eu falar, todos os militares são sem vergonha. Eu nunca falei isso. Eu nunca disse a polícia militar, não. Eu digo, os militares, os PM que prendeu nós, eram bandidos, era da tortura, era da milícia. Tanto que eu fiz uma postagem, acho que foi ontem, sobre isso, eu preciso falar sobre isso agora. Eu fiz uma postagem sobre isso, doutora, onde eu pus ali, quero ver se eu consigo achar essa postagem minha para falar rapidinho aqui para... E até vou te convidar para a gente falar disso, que semana que vem a gente fala do Copete Neves, mas tem uma série nova e tem aquele livro do Caco Barcelos, que até comprei o livro agora porque eu estou assistindo a série, que é o Rota 66, que eu acho que emenda muito no que aconteceu com vocês. Certo. Emenda, vem lá dos anos 70 e vem trazendo de como que essa polícia era treinada. Então a gente tem que mudar a forma como se trata a polícia. O policial não tem que ser um soldado, o policial tem que ser um funcionário público da segurança. Ele tem que ser treinado de uma forma diferente, não é matar ou morrer. Então, deixa eu fazer esse desabafo. Inclusive, uma pessoa escreveu na minha rede, no meu Instagram, sobre isso. Eu escrevi assim, ó: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos humanos ou degradantes. Degradante. Pus uma foto minha do tempo da tortura, para não ver o rosto, o estado que eu estava, e pus uma foto que eu não aceito militares, eu não aceito pessoas que amam a ditadura, eu não aceito militares torturadores, eu não aceito, não me representa. Não me representa, eu não aceito. Agora, esses militares bons que tem, eu vejo um monte de militares, poxa, salvando até gatinho em árvore, criança afogada, fazendo parto. Tem que dar parabéns para esses guerreiros. Então, eu não falo, generalizo a instituição, doutora. A instituição, não. Sim. Eu falo desses PM, esses militares sem vergonha, da escolinha da ditadura. A escolinha tá era uma cultura... Era uma cultura que por um tempo mudou, mas que agora está querendo retomar e que Exatamente. A gente, como sociedade, tem que impedir. Essa escolinha que está aí, essa escolinha que está voltando, exatamente. Então eu não isso. Então a pessoa disse para mim, mas como está falando dos militares, dos PM, mas também tem padres pedófilos. Ela falou, não só padre pedófilo, como tem também, ela esqueceu de falar uma parte, como também tem pastores pedófilos, como tem pedófilos, como tem, sei lá o quê, tem até cachorro pedófilo, eu vi um dia o cachorro pedófilo. Então, nós não podemos generalizar uma classe. Como ela falou também, essa pessoa falou uma palavra ali também, como também ela falou, como tem padre pedófilo, como existe pai de santo assassinos. Espera aí, eu não conheci nunca o pai de santo, eu até pedi para ela falar para mim quem é esses pai de santo assassinos, saber quem é isso. Exato. Não é isso? Gente, eu vou ter que pedir licença para vocês, porque eu tenho um outro compromisso agora às 8. Nós vamos encerrar também. Numa outra plataforma, e o pessoal já está me mandando um link do Meet aqui, tipo, entra que a gente quer te ouvir. Certo. Então, doutora, um abraço para vocês. Esse assunto às 19 horas a gente está de volta. Certo, você só vai finalizar. Um abraço. E a doutora está aí, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, mandar alguma coisa, a gente pode até bolar, entra lá, manda no direct, a gente conversa com todo mundo, tá? A gente pode até bolar umas caixinhas de perguntas para o pessoal fazer, para nós responder nas lives, vamos pensar nisso. Exatamente, vamos fazer sim. Tá, um abraço, doutora. Boa noite, Davi. Boa noite, Oswaldo. Obrigada. Obrigadão. Até semana que vem, 19 horas, estamos aí de volta na segunda-feira. Então, vamos voltar mais um minutinho, conversar e já vamos lá. Vai com Deus, doutora. Obrigada. Para vocês também, fiquem com ele. Tchau, tchau. Então, Davi, eu quero deixar bem claro a todos, a gente não está dizendo a instituição Ministério Público, a instituição Polícia Militar. Estamos dizendo os torturadores, aqueles torturadores que está comprovado que hoje tem as fitas das torturas, são pessoas que eu não aceito, me faz lembrança, tenho marcas de tortura pelo corpo, tenho marca de tortura nas almas. Então, eu quero explicar a todos. Quando eu venho falar aqui, eu não estou generalizando a polícia militar.
Eu estou falando de policiais que vestem uma farda, de policiais que fingem ser da pátria amada, mas não são. São da pátria para torturar, bater e judiar. Esses mal policial que eu estou falando, não de todos. Da pátria armada. Porque existem policiais, Davi, existem PMs, existe comunidade civil, pessoas maravilhosas. Encontramos o doutor Ricardo de Oliveira, doutor Jordão, eu tenho doutora Leila. Amigo na PM. Nós conhecemos muitas. Doutora Aline está falando ali, o Ministério Público muitas vezes é punido com a tortura. Criminal. Sim, doutora. Concordo com a senhora, sim, como no nosso caso eles foram. Mas nós também não podemos generalizar, doutora, o Ministério Público todo. Existem os bons, existem os ruins em todas as categorias, é isso que eu estou dizendo. Quando a gente, o caso, doutora Aline, né? No nosso caso, quem acompanhou o nosso caso viu que o doutor Paulo, aquele promotor, fala, ele teve coragem, e quem assistiu a série, ele falou lá, com certeza isso não foi sessão de tortura. Peraí, foi sessão do quê? Quer dizer, não foi sessão de cinema. Desculpe. É o Ayrton Bardelli? É o Ayrton? Ele falou, isso não foi sessão... Bardelli não apareceu aqui para mim. Ah, tá. Não, acho que é Ayrton, agora não sei se é o Bardelli, é alguém. Então, doutora Aline, né? Obrigado pela participação, doutora. Eu não sei se ela acompanhou o doutor Paulo, nem lembro sobre o sobrenome dele, que nem gravei. O promotor, vamos dizer assim, o promotorzinho, que aqui não é um promotorzinho, a cabeça muito pequena, falar assim, que não foi sessão de cinema. Pô, ele viu, percebeu, sentiu, e foi sessão do quê, doutor? Ele não falou. E mesmo assim não teve a hombridade de tomar uma atitude, né? Uma atitude ali, tampando o sol com a peneira, onde ele teve coragem de falar, um promotor estudado. Com certeza o Exu levou o cheiro tudo para ninguém sentir. O Exu levou o cheiro tudo. Vai falar de coisa que não sabe, não conhece. Uma pessoa estudada tem que falar, acreditar, né? Pessoas têm que falar do que conhece, não do que não conhece. Chega dessa intolerância, chega de ofender, chega de querer magoar. Todas as religiões são boas, desde que você cumpra certo. Religiões são estradas, caminhos, o destino é Deus, Deus verdadeiro puro. Então, não vem essa historinha que Exu tirou o cheiro, que não foi sessão de cinema. Então, isso que eu digo. Tá? Então, a gente não podemos generalizar tudo, mas esses que se fingem, é a famosa ditadura, e ela está querendo voltar, pessoal. Eu não me representa, eu não aceito. Então, na minha página, eu falo realmente sobre os torturadores, eu falo realmente sobre o que nós passamos, e falo realmente desses militares que se fingem de ser militares, para tirar proveito próprio para si. Aline, está dizendo com isso a história? Sim, doutora. É uma história que foi cruel, foi triste. E quero aproveitar e também completar outra coisa que eu fiquei engasgado essa semana também. Uma outra pessoa veio dizer para mim, inclusive até falar para o Davi. Eu quero até falar para o Davi. Davi está apoiando um candidato, está com a bandeira dele atrás de você, é isso? Está me ouvindo, Davi? Aqui, ó, para ele aqui, ó. Pro outro candidato aqui, ó. Não. Não, mas está com... E essa bandeira atrás de você? Essa bandeira aqui é do Brasil. É do meu país. Pátria Amada Brasil. Não é dele, não. Então nós vamos ter que mandar fazer outra bandeira, então? Isso eu quero falar. Eu postei. Ele é errado. Até isso. Eu postei um vídeo aí, pessoal. Esse vídeo que eu postei, deixa eu achar ele aqui rapidinho para falar para vocês, para não prolongar muito a história. Eu postei um vídeo ali, Davi, onde eu escrevi assim: se você votou no Lula ou votou no Bolsonaro, cadê o vídeo? Sumiu aqui, cadê ele? Se você votou no Lula ou no Bolsonaro, a nossa amizade continua a mesma. Se você votou certo, parabéns. Se não votou certo, pessoal, vai ter tempo. Vai ter tempo para poder refletir. Não, mas se votar errado, vai ter que aguentar nós morder a orelha. Não vai ter tempo. Mas eu só acho uma coisa, o que eu digo, pessoal, amizade, família, essa guerra que está tendo, o pessoal se matando, é isso que eu quero falar. Amizade é mais do que isso. Aí é errado, né? Amizade é mais do que isso.
Amizade não pode, pessoal, não pode destruir amigos. Aí a pessoa falou comigo, ainda ontem, falou, Oswaldo, mas você falou isso aí, então quer dizer que você está dizendo que quem votou em Bolsonaro ou votou em fulano, você aceita torturadores? Peraí, eu não aceito, eu não estou aprovando torturadores. Eu estou entendendo uma coisa, eu sempre vivi em presídio, sofri 30 anos, sabe, nós sofremos um monte, e dentro do presídio eu vi uma coisa, eu vi um monte de gente, de boizinhos, de Maria vai com as outras, sofrer consequência, na verdade, Davi, de no embalo, chefões de poderoso fazer a cabeça e o cara se provocar, depois aquele bonzinho cruzou o braço, não sabe de nada, isso acontece muito, quem puxou a cadeia sabe. Então, eu acho assim, se você vê um amigo seu errado... puxar para derrubar, mas não conseguir. Puxa esse amigo seu para o seu lado, traz esse amigo para o seu lado, explica para ele, conta para ele, mas não afunda, não explica, não condena. Porque não é assim que você traz aliado para você. Eu penso assim, a maldade não está em mim, está nos olhos de quem me olha. Então, para essa pessoa que falou para mim ontem que eu estava apoiando, não, eu não estou apoiando o torturador, eu não apoio, não me representa, porque eu sofri, minha família sofreu, meu pai sofreu, então eu não represento. E essa bandeira que falaram que eu estava usando a bandeira, não, eu estou usando a bandeira da minha nação, eu estou usando a bandeira do meu povo, eu estou usando a bandeira de vocês, essa bandeira é nossa. Político nenhum vai tirar essa bandeira de nós. Essa bandeira, de todos nós, a nossa pátria. Isso eu queria desabafar, desculpe o desabafo, eu precisava falar isso, eu tinha que falar isso. Então, pessoal, essa bandeira. A minha outra bandeira é do Corinthians. Agora uma pergunta eu queria fazer para você, para o pessoal que está na live, para os outros que vão vir depois. Se nós pegar as pessoas que são oposição, tratar como inimigo, não querer mais nossa rede social, não querer mais. Então vai dividir. Hoje o Brasil está dividido, metade Lula, metade Bolsonaro. Embora eu veja o Lula com muito mais vantagem, acredito que o Lula vai ganhar. Então, quer dizer, aquela outra metade, nós vamos tornar inimigos nossos? Nós não vamos mais conversar com eles? Não vai ser mais meu amigo? Talvez o seu Manuel da padaria lá, que talvez por cabeça, sem entender de política, voltou do outro lado, eu não vou mais comprar o pão ali. Talvez um da própria família nossa que está do outro lado, nós não vamos ter mais. Então, você, Davi, vai cortar amizade com todos os outros que votaram no partido contra você? Tanto é que as pessoas falam assim, por que você não exclui o pessoal que são bolsonaristas? Eu digo, eu não excluo ninguém do meu Face, não excluo. Já estão. Eu simplesmente tento falar para eles a realidade da coisa, mas sempre respaldado na lei e na ordem. Eu nunca falei nada que eu estivesse passando um pano. Como eu falei, eu fiz um vídeo ontem, até eu postei um vídeo da seguinte forma. Eu não estou defendendo o bandido. O cara errou, ele tem que pagar, ele tem que ser julgado, e se for condenado, e se tiver direito, é lógico, ele vai ter direito, ele pode se defender depois. Agora, quando falam a questão mas fulano não foi absolvido. Ninguém pode ser absolvido quando não é julgado. E se você não é julgado, não tem como ser absolvido. Um processo, quando ele é anulado, não tem julgamento. Automaticamente foi anulado o processo, o cara é inocente, até que, se querem recorrer, podem recorrer. Por que não recorrer? Por causa exatamente disso. Porque quando vai recorrer de um processo que o cara que anulou, é devolvido, e o cara ele tem que o quê? Ele tem que reformular esse processo com provas novas para daí levar o cara a julgamento. Mas não pode. Agora, num país como o Brasil, que um cara que já foi presidente por 8 anos passa por injustiça dessa forma, alguns juízes, alguém ali se macumuna para ferrar o cara, se imagina nós. Nós sofremos, temos sorte, graças a Deus, de estarmos aqui falando com o pessoal, mas, pô, foi só por Deus. Então, é errado quando alguém diz, o fulano é ladrão, tá, mas roubou o quê? Ele deve ser um ladrão daqueles bem jaguara, né? Aquele ladrãozinho bem... 8 anos não conseguiu comprar um triplex, o cara lá em 3 anos já comprou 30 e poucos imóveis. Então, é isso que eu digo. Mas as pessoas, a nossa discussão no momento não seria essa. A discussão, na verdade, que nós queremos, o que eu pessoalmente defendo, que o Brasil ele tenha, a Polícia Federal continue tendo
a soberania, ela tendo, eu esqueci a palavra, ela tenha a carta branca para continuar investigando, que o Ministério Público tenha a carta branca para continuar investigando, que a Corregedoria, todos os órgãos que limita esse caso, que investiga corrupção no governo, essa é a minha discussão, isso que eu quero. Agora, como que eu posso apoiar um cara que coloca segredo de 100 anos, o cara tem aquela tríplice, quando vai se escolher uma pessoa lá para um órgão lá que seria, tem que escolher analista tríplice. Bolsonaro não escolheu, que é indicado três pessoas que têm condições de assumir aquela responsabilidade, para daí sim a Câmara escolher um dos três. Bolsonaro não fez isso, simplesmente ele indicou um amigo dele, o Walter alguma coisa Neto lá. Então, por quê? Porque o cara vai... Sérgio Moro, quando saiu do poder, saiu reclamando, dizendo que o Bolsonaro ele intervia na Polícia Federal. Então, o que podemos esperar de uma pessoa dessa? Eu não posso, eu falo para as pessoas, eu não posso aceitar, mesmo porque antigamente, eu poderia ser um ignorante de pai e mãe, mas hoje eu não sou formado 100% num curso de Direito, mas eu estudei o bastante, falta só eu entregar meu TCC, fazer uma OAB da vida, mas o restante eu sempre me dediquei, criminal e constitucional, eu entendo. Então, aí que eu falo, eu sendo uma pessoa, eu não posso dizer que eu usar o meu erro, dizer, não, estou errado, eu estou cego. Eu vejo, então eu não vou defender nunca. E se ele for eleito, que Deus nos livre, eu sinto muito, mas muita gente vai sofrer, vamos perder. Pô, o cara que tira dinheiro da educação, da saúde, lá, pô, nessa reforma da Previdência, ele queria tirar dinheiro verbo do PCCU, PPC, que é exatamente um órgão que cuida das crianças deficientes. Pô, é sacanagem isso. O cara, ele não gosta de pobre. E os ricos estão gostando, os ricaços, os fazendeiros, tudo ganha dinheiro. O que o pessoal não está entendendo, o que o pessoal não está conseguindo compreender é uma coisa. Você tem essa opinião sua. É uma opinião sua. A minha opinião é respaldada na lei. Eu respaldo tudo que eu falo na lei. Eu não falo nada que eu não vá poder provar. Se o cara me perguntar, eu vou dizer não. Está aqui, ó, está escrito aqui, ó. Como que você chama o homem de ladrão? Você pode ser processado. Você sabe, qualquer pessoa que vir na rede social acusar abertamente, se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva colocasse 100, 200, 500 advogados só para processar o pessoal que fica levantando essa calúnia, porque isso é uma calúnia, é uma injustiça, é uma calúnia e é crime. No Brasil é crime, está lá escrito, especificado no Código Penal, calúnia é crime. Agora, certo, então. Ele ficaria, não precisa nem ser presidente, por tanto dinheiro que ele ia ganhar. O que eu quero dizer daquela postagem minha que eu fiz, essa é a sua opinião, é a sua ideologia, é o que você prega, é o que você tenta passar para as pessoas, certo? É um direito seu, a sua opinião. Agora, eu não sou obrigado a aceitar a opinião sua, mas eu devo respeitar a sua opinião. Concorda comigo? É isso que não está acontecendo. É isso que não está acontecendo nessa eleição. O pessoal não está respeitando, não está concordando e estão atacando, ofendendo, coisa que sem necessidade. Eu acho que, na verdade, eles ficam sem o que responder, aí eles acham melhor te acusar, te xingar, continuar dizendo que você é errado. Acho que hoje em dia as pessoas se envergonham de ter que admitir que a gente está certo. Então eles continuam afirmando. É pessoas que não têm a resiliência de dizer assim, pô, você está certo, realmente o que está acontecendo está errado. Mas não. A soberbice deles, a hipocrisia deles é tanta, é tão grande que eles não querem. Eles firmam ali, eles dizem, eu posso me ferrar, mas não vou concordar com esse cara. Porque eles sabem que a gente está certo. Sim, mas mas o que eu quis dizer ali naquela postagem, o que eu quero dizer, volto a falar, é um direito. Todo mundo tem seu direito de opinião.
Mas só, sim, como todo mundo, eu não sou obrigado a aceitar a opinião de ninguém, mas eu tenho que respeitar a opinião dos outros, como os outros têm que respeitar a minha opinião. Mas não está acontecendo. Eu acho assim, pessoal, vamos atacar as políticas, vamos atacar os planos de politicagem, que está uma baboseira, mas não, vamos atacar o candidato que eu preciso, mas não atacar os amigos, os parentes, os companheiros. Não sei se está entendendo o que eu estou falando. Eu vejo amigos brigando. Eu estive conversando com uma pessoa, hoje é quarta, segunda-feira eu estive conversando, é um pessoal de um postinho de saúde, aonde o pessoal está falando dos problemas da vacina, que morreu bastante pessoas da saúde e tudo, e ela falou, puta, eu falei que eu sou Lula, meu marido é Bolsonaro. O meu pai é Lula, minha mãe é Bolsonaro. Peraí. Então ela tem que pegar a mãe e o marido mandar embora, morar com o pai e morar com... Peraí. Então família não pode se destruir. O amor, a amizade é mais forte do que o candidato. Nós temos que pensar uma coisa, pessoal. Vamos respeitar a opinião dos outros, é lógico, desde que não venha falar besteira pra gente, desde que não venha nossa página falar besteira, que eu não aceito. Eu não aceito ninguém nas minhas páginas postar sobre defender torturador, eu não aceito defender coisas. Eu sofri, eu fui torturado, então na minha página eu não aceito defender torturador. Eu não aceito que minha página pessoas intolerantes da religião, eu sofri por causa da intolerância religiosa. Eu, o Davi, nós somos torturados, nós somos presos 30 anos da nossa vida por causa da intolerância religiosa. Então eu não aceito atacarem religiões. Respeite. A Constituição dá o direito a todas as religiões. Então eu não aceito. Pessoas assim não me representam. Pessoas assim não faz parte da minha vida. Deixa eu ler o que a Márcia falou ali. Márcia São Pedro Juliano. É isso, Márcia? Ela disse ali, eu cancelei minha inscrição de alguns canais católicos que falaram que a opção para a pessoa do bem é Bolsonaro. Eu não sei nem o que te responder, sabe, Márcia? Eu não sei nem o que te responder. Eu digo assim, a resposta para você foi dada, disso que você falou, para todas as pessoas que falam isso, eu acredito que essa resposta foi dada dia 12 de outubro, no dia da padroeira do Brasil. No dia para ser consagrado, para 12 de outubro, era para consagrar a padroeira do Brasil, era para respeitar a Nossa Senhora, aonde eu tenho um respeito muito grande. Minha mãe, nossa, eu tenho hoje a imagem da Nossa Senhora aqui, todo dia que eu levanto, eu vou conversar com ela. Todo dia que eu durmo, eu peço a benção. E não rezo mecânico não, pessoal. Eu rezo o Pai Nosso que Deus deixou e rezo. Agradeço a Deus pelo ar, pelo pasto, pelo sol, pela chuva. Então, pessoal, tem que ser respeitado. Respeitado a crença dos outros, como a Constituição nos garante. Não como as pessoas que era para respeitar a Constituição, está pregando ódio, está pregando, soltando ódio. Então, para mim, pessoal, o que é uma pátria livre? O que é uma pátria amada? Para mim, uma pátria amada é uma pátria onde os meus filhos possam ter escolha de ideologia, onde meus filhos possam ter escolha de religiões, onde meu filho pode escolher a religião que ele quer. Isso é uma pátria para mim amada. É onde meu filho pode escolher o que ele quer. Agora, ninguém tem o direito, porque a Constituição dá o direito de a gente escolher a nossa religião. Isso, eu acho, é uma coisa que sem lógica, sabe? Sem lógica. O Davi está falando, os evangélicos estão sendo enganados pelos pastores. Mas, Davi, eu não vou dizer todos evangélicos, não. Tem evangélico bom. Eu estava conversando ontem, uma igreja aí, os evangélicos todos estão dizendo tudo que não estão a favor de Bolsonaro, são a favor de Lula. Então nós não podemos generalizar. Na verdade, quando eu falo evangélico, Oswaldo, que eu coloquei ali entre aspas, pelo seguinte, tem igreja que não é o pessoal que frequenta a igreja, são pessoas que, alguns têm estudo, alguns têm pouco estudo, são pessoas do povo. E essas pessoas, elas acreditam muito num pastor. E aquele pastor de má fé, ele tenta colocar na cabeça dessas pessoas e algumas acreditam no pastor. O que está acontecendo? Ele não pode, é lógico, eu não generalizo. Eu vi, essa semana até eu ia mandar para você, uma senhora que ela é crente, de uma igreja, tal, e na frente da casa dela tem um outro senhor, ele é sozinho e tal, e a janela da casa dele tem vitrais, como Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, ele tem os vitrais da casa dele,
ele tem o Santo Sepulcro, né? Acho que são 14 imagens que representam, né, o martírio de Cristo. Essa mulher foi lá com um pedaço de pau, pulou o muro e começou a quebrar a janela do homem. Ela diz que a igreja dela, o pastor dela, diz que aquele do diabo, como eles gritam e tal. Ele disse, tá, mas a senhora lá na sua igreja, na sua casa aqui é minha casa. Quer dizer, dava para se ver que era uma pessoa que ela estava fanática, aquilo ali. Então, quando se torna fanatismo, o fanatismo é uma coisa horrível, porque nós conhecemos história, tempos antigos, como aquela Joana d'Arc, no tempo, isso acontecia. Mas, na verdade, aquelas pessoas que dominam a lei, a ordem ali no momento, eles estão usando aquilo ali para se autopromover, para enriquecimento ilícito. Então, antigamente, se você não era católico, você era bruxo, você era tomado suas terras e você era queimado lá na fogueira. E aquele povo que, talvez por medo, diz, não, eu não vou ficar contra, senão eles vão me matar. Então, é aquela história que nós sempre falamos. Se você vê o errado, só observa e não faz nada, você está errado também. Você está concordando com aquilo. Talvez você diz, não, mas se eu for falar, eu posso me prejudicar. Então, é aquela velha história, né? Nós todos tentam um lugarzinho ao sol. Se está acontecendo com os outros, está tudo bem. O pior é quando a gente é os outros, daí que a pessoa vai pensar, meu Deus, agora eu estou ferrado. Então, nós não podemos esperar nós ser os outros, então nós temos que brigar, gritar, dizer, está errado, não pode. Ver uma injustiça, você ser contra aquela injustiça, denunciar. Hoje em dia você vê uma injustiça, você tem celular, grava, depois Davi, posta, manda. Davi, mas só tem que ver uma coisa, muitos aí são pessoas boas, que estão sendo induzidas. O que você falou... É o que eu estou acabando de dizer. Eles estão sendo induzidos para aquele pastor, aquela pessoa errada, aquela pessoa que está usando de má fé. O que você falou aí, Davi? O poder que ele tem sobre as pessoas. O que você falou aí, tem muitos achando que eles estão certos, que você é o errado, que o outro lado é errado. Eu sou errado. Eles estão lutando... Não, tem muitos achando que eles estão lutando pelo certo. Tem muitos achando que eles estão lutando pelo certo. Então, isso está acontecendo o problema. A massa, o povo, não está parando para pensar em Deus, eles estão parando para pensar em líderes. Você vê uma coisa, esse caso de Nossa Aparecida, eu não acredito que foi católicos, eu não acredito que católico verdadeiro preferiu trocar o dia de Nossa Senhora, o dia da Sagrada Padroeira do Brasil, por comício político. Não, isso não é um católico verdadeiro, não. Isso não é um católico verdadeiro. Isso não é que... não. Igual também, eu vou dizer uma coisa, pessoal, não estou defendendo um lado de partido, não. Estou defendendo a religião e o direito da constituição da religião. Igual aconteceu em Curitiba, uma pessoa do PT, um vereador do PT, embora a causa foi nobre, o motivo da causa era nobre, ele estava falando sobre a morte de uma pessoa que foi assassinada pelos militares, ele errou também. Isso é minha opinião de Oswaldo Marceneiro, ninguém é obrigado a concordar comigo. Para mim, ele errou, Davi, e na hora que um padre estava rezando uma missa, ele errou. Então nós temos que puxar a orelha dos dois lados quem erra. Nós temos que ser conscientes que aquele rapaz, talvez pecou por tentar lutar por uma causa justa, que é a morte do rapaz, que chamar a mídia, só que ele foi no momento errado, no lado errado. Eu acho errado. Como também agora eu digo, então, eu estou falando do outro lado também, que para mim errou. Uns podem discordar comigo. Ah, mas está defendendo um lado. Não estou defendendo um lado, eu estou defendendo o lado certo. Ele errou? Errou. Ele tinha um motivo justo? Tinha. A morte do rapaz. Agora, qual motivo justo tinha esse pessoal que atacou a Nossa Senhora da Aparecida? Qual o motivo? Qual o motivo? Queria que parasse o sino para que o presidente falasse. Peraí. Falasse a língua dos anjos, falasse a língua dos sinos. Peraí, pessoal. O presidente já está errado em ir lá tentar fazer comício político na igreja. Isso, Márcio, que eu estou falando. Isso que eu estou falando. Mas o pessoal hoje em dia está assim, tem igrejas católicas falando, tem igrejas evangélicas. Eu vi um pastor esse dia mandando quem não fosse Bolsonaro e fosse PT, saísse da igreja. Peraí, expulsar a pessoa opção não, então o que acontece? O pessoal
A própria Bíblia falou, o próprio Deus falou, e vai vir falsos messias, vai vir falsos profetas para trazer problemas e trazer confusões. Então é isso, pessoal. Eu tenho que falar sobre isso. Eu respeito cada um com as suas ideias, eu respeito o direito de todos, até onde começa o meu direito. Eu não vou discutir política, eu não aceito na minha página pessoas, até pode ficar quem quiser, mas desde que não venha postar coisas defendendo, elogiando torturadores, não venha postar página elogiando nazistas, não, ideias, não venha postar na minha página coisa atacando a religião. Eu sou muito religioso, tá? Foi a religião, foi a fé que me manteve vivo dentro do presídio, que me trouxe aqui. A fé e minha família. Vieram até falar para mim ali, mas quem entende de família, é união, não sei o quê. Peraí, você não... Peraí, dizer isso para mim? Meu pai, eu sofri, meu pai sofreu, minha mãe sofreu, eu sofri pela família, eu sou família. Então, não vem dizer para mim que é partido político, que é o tal político que é família. Para mim, família é meu coração, para mim, família é meu Deus lá em cima, o Deus verdadeiro. E pode ter certeza uma coisa, Davi, isso eu falo para você e para todos. Deus está vendo e Deus vai fazer vencer quem ele acha que vai vencer. E não adianta espernear, brigar, confusão ou não. Vamos ter mais coração, pessoal. Vamos ter mais amor ao próximo. O que está faltando é a maioria do pessoal não respeita o próximo. Muitos que dizem cristão não conhecem. O que falta também é muito entendimento, né, Oswaldo? É entendimento das pessoas. Eles têm que começar a entender. Porque hoje a internet está aí todo dia. A pessoa quer saber de uma coisa, vai lá, pesquisa. As pessoas são preguiçosas. Davi, eu vou te falar uma coisa para você. Meu pai teve tropas de cavalo. Meu pai, quem é de São Paulo, deve ter falado do rodeio de Zezito, em Barretos. Meu pai criou cavalo, tive tropa de cavalos. E você sabe por que eles usam aquele tampão ali no cavalo? O cavalo não olhar para os lados e não derrubar a carroça. Se o cavalo sem aquilo ali estiver no meio do asfalto, ele pode se assustar com um carro ou outro e jogar. Então eles põem aquele tampão, o cavalo ter só aquela visão assim, não conseguir ver o lado. Então esse pessoal que está aí, eles estão com aquele tampão ali, Davi, eles estão vendo só aquilo que eles acham que é certo, eles não estão vendo do outro lado. Então a gente não podemos atacar as pessoas, não podemos discriminar as pessoas, nós temos que discriminar esses políticos. Eu até agora, ninguém veio falando, vote em tal candidato ou vote em tal candidato. Eu não falo para votar, cada um vota no candidato que acha. Candidato que representa a tortura, candidato que apoia a tortura, que diz que é a favor da tortura, não me representa. Por quê? Porque eu fui torturado. Candidato que ataca religiões, para mim não me representa, porque eu sofri pela religião. E acredito, essa cabeça minha foi adochada. Quem não sabe, quem sabe o que é, vai saber, quem não sabe, não sabe. Eu tomei água em cima de uma descisa, de uma esteira. Eu masquei, ouvi, e acredito que quem passou por isso tudo não apoia um candidato que quer destruir as religiões. Isso eu digo, e acredito que é complicado. Então, pessoal, a intenção nossa não era falar sobre religião, mas falar o que está acontecendo. Nós temos que ser inteligentes, tem que saber o que fala. Falando nisso, Davi, outro assunto para nós fechar a live, que eu quero falar que aconteceu também aqui em Blumenau, na cidade de Blumenau, uma coisa... Teve uma cantora, vou até pegar o nome dela aqui, deixa eu ver aqui onde está. Uma cantora... Eu postei no grupo Nossa Luta, quem não conhece... Eu vi a cantora que foi se hospedar numa pousada e não quiseram deixar ela ir... Nós temos ali, pessoal, né? Para quem não conhece, nós temos uma página chamada Nossa Luta. Eu vou passar depois o link dela, quem puder seguir, agradeço. A cantora se chama... Cadê o nome dela? Cantora MC... Já passo aí para vocês.
Boa noite, Diogo Bacelar Garcia. Entrou. É isso aí. Tamo junto. Tá. Eu não achei o nome dela aqui agora, mas já acho, minha cabeça, que eu fico falando tortura, minha cabeça acaba indo a mil. Então, resumir o que aconteceu. Essa cantora, ela reservou uma vaga num hotel em Blumenau, garantiu a vaga, ganhou tudo, só que ela não veio para cantar, ela veio fazer uma cirurgia, uma operação, não sei o que seria. Quando chegou ela no hotel, que foi se hospedar, tudo certinho, já de noite, madrugada, não sei bem o horário, o porteiro olhou para ela e falou, mas você não é mulher, você é travesti? Mais ou menos assim, não foi bem isso, mas assim. Ela falou, sou. Ah, não, você não pode se hospedar aqui, a gente não quer você aqui. Mas por quê? Isso não foi bem as palavras, mas foi mais ou menos assim. Porque o dono do hotel é conservador. Ele não aceita travesti aqui. Peraí. Ela falou, mas por quê? Porque tem umas travesti que faz ponto pela cidade, na esquina ali, e ele não aceita. Oh, isso aí, pessoal, é crime. Homofobia é crime. É crime. Então, isso aconteceu também na cidade de Blumenau. A gente queria passar a falar sobre isso, e até falar com a doutora sobre isso, que homofobia é crime. Então, o pessoal tem que parar de uma coisa. Tem que ter mais amor ao próximo, respeito ao próximo. Se a pessoa é travesti... Isso não foi só homofobia, Oswaldo. Isso só não foi homofobia. Simplesmente, o cara ali, ele já estava ferindo o artigo 5º, aquele que tanto nós faz, a pessoa tem direito de ir e vir e frequentar. Não quer dizer, porque lá não está escrito, não. A pessoa que é gay, ela não tem direito de entrar num hotel. A pessoa que é religioso não tem direito de entrar numa boate. Não, isso aí são dogmas. Então, o que acontece? Ele deveria ter uma placa, ele não vai botar uma placa que vai. Mas a partir daí, simplesmente, ela só tinha que registrar tudo isso e colocar e acionar judicialmente, processar esse lugar. E como eu acho que ela fez, e põe na mídia, com certeza, hoje em dia ninguém vai mais se hospedar lá. E quem é contra isso vai dizer, não, ele é homofóbico, ele não gosta. Porque, às vezes, você pode não ser, mas tem algum parente teu que é. Eu mesmo eu tenho vários sobrinhos, eu tenho sobrinha, sobrinho, que são, né? Eles vivem a vida do jeito que eles querem viver. Quem que vai mudar isso, né? É deles. Agora, por causa disso, não pode. Eu acho que eu não sou nem muito negro. Eu já recebi isso. Uma vez eu fui em Caiobá, entrei dentro de uma lanchonete, o tempo que eu ainda tomava cerveja, entrei assim, eu queria só tomar uma cerveja, porque eu já tinha que pegar meu ônibus, pedi uma cerveja, o garçom disse que não tinha. Eu digo, mas como não tem? Está todo mundo bebendo, você não quer... Não, é que você não está vestido apropriadamente para entrar no lugar. Pô, eu estava de calça jeans, tênis e camiseta. Lá dentro tinha um monte de gente de sunga, de biquíni. Eu digo, pô, eu tenho que vir como? De terno, gravata? Descer de um Porsche para você me vender uma cerveja? Foi alguns tempos atrás que eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Se fosse hoje, eu tinha fechado o boteco. Davi, você falou que tem parentes assim, todo mundo, Davi, todo mundo tem o direito, todo coração tem direito de escolher amar quem quer, não quem a sociedade quer. Vou aproveitar essa fala também para deixar uma coisa aqui bem claro. Uma coisa que é até chato de falar, mas sou obrigado a falar. Somente o pessoal que segue o meu Face. Pessoal, a nossa luta hoje, o alicerce da nossa luta é do caso Evandros. Intolerância contra a injustiça, erros judiciários, é o alicerce da nossa luta. Só que lá dentro do presídio, eu, o Depolo e o Davi tivemos coisas lá dentro, pessoas que iam sofrer lá dentro, pessoas homossexuais, que era muito bacana, ajudou a gente, levava comida pra gente escondida, levava coisa que trabalhava na limpeza, e um cara muito bom, e a gente falou que um dia ia lutar não só por isso, por todas as outras causas. Então, hoje, a nossa luta, embora seja o alicerce caso Evandro, ela se hoje abrange a erros judiciários, a intolerância, a discriminação, homofobia, xenofobia, sexismo, racismo, tudo que a gente puder lutar contra preconceito, e não importa qual religião. Um dia atrás lutamos, né, Davi, puseram fogo no porão
em uma mesquita em Ponta Grossa. A gente fez um trabalho sobre isso, sobre umas igrejas que foi invadidas, sobre o tempo. Sábado retrasado, o tempo de Pai Alberto, está aqui do lado, tem o vídeo, a live que eu fiz com ele. Entraram no terreiro do Pai Alberto em Florianópolis com machado, quebrando a mão, gritando a mulher dona Michele Bolsonaro disse que essa religião não presta, temos que acabar com isso. Michele Bolsonaro está certo. Olha o que o pessoal gritava dentro ali. Então, pessoal, a nossa luta é para combater isso, dizer isso. Então, eu quero deixar só uma coisa. Eu estou tendo muitas vindo perguntas, até chato de falar que eu, no inbox, no particular, eu não sei se é inbox, chama, seja no Messenger ali meu. Isso. No privado. Uns perguntam aí educado, outros estão mandando umas fotos meio estranhas, meio esquisitas, umas coisas. Eu, pessoal, não é porque eu defendo a classe, não é porque eu defendo que eu sou. Eu sou bem casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos. Não sou homossexual, mas defendo a luta, porque é um povo sofrido, é um povo que a gente vê discriminado. Eu tenho parentes assim também. Então, a gente sabe o sofrimento que essa pessoa tem. Então, a gente defende o direito, assim como eu defendo o direito eu não sou negro, mas acredito que minha alma, a minha religião é da religião negra. Assim como eu acredito também que eu fui um presidiário, quando disse assim, que eu ouvi falar que, inclusive, foram para atacar o Lula, mas foram infelizes na palavra, disseram, um ex-presidiário, pessoa que foi presa, a família, atacando famílias de pessoa que foi presa. Eu fui um ex-presidiário, doeu em mim. Assim como eu fui também, Gandhi foi, Nelson Mandela foi, Jesus Cristo e os apóstolos foi. Talvez as pessoas que atacam presidiário não conheceu Mandela, não conheceu Gandhi, não conheceu Jesus Cristo e não conheceu seus apóstolos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que fala, porque a palavra é uma flecha. Depois que você solta ela não volta mais. E muitas vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Então tem que tomar muito cuidado pelo que se fala, pelo que se ataca. Então isso que eu queria falar. Sabe, Davi, a gente não vamos prolongar muito, vamos fazer um dia para falar mais disso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu coloquei ali, pessoal, o canal, o link do canal nosso, uma fanpage que nós temos no Facebook, onde nós estamos, por nossa luta, estão todos convidados lá. Quem tiver problemas, intolerância, qualquer coisa queira denunciar, pode trazer para a gente lá, ou no meu particular. Nós vamos brigar por isso, nós vamos lutar junto com isso. Hoje, a gente tem voz. A gente tem voz hoje. E essa voz e vez. A gente tem voz. Muito tempo calaram a nossa voz, e agora não vão calar, pessoal. Enquanto eu tiver o último suspiro em mim, eu vou lutar por esses erros. Por quê? Porque o Davi, a gente não consegue. Nenhum de nós, 7, não consegue voltar lá atrás e consertar isso. Não consegue, eu queria. Se alguém conheceu a máquina do tempo, fala para mim que eu queria. A gente não consegue voltar lá. Mas a gente consegue, pessoal, lutar para que lá na frente não aconteça com você, com ninguém da sua família, não aconteça com ninguém as injustiças que aconteceu com a gente. Isso é a nossa luta. As discriminações, as intolerâncias religiosas, igual aquele Dadá, um preso que estava lá, ele era homossexual, ele era negro, analfabeto, negro, homossexual, nordestino, negro, analfabeto, nordestino, homossexual, era da religião da Umbanda, era pobre. Quem quer entrar aqui? Vamos ver quem quer. Vamos deixar para ver o que está acontecendo. Ele era pobre. Então, são pessoas assim que a gente está lutando. Pessoas que a gente conhece. Imagine esse rapaz, pobre, analfabeto, nordestino, homossexual, da religião da Umbanda. Quanta discriminação esse rapaz teve lá dentro. E era um rapaz que ajudou a gente lá, ajudou a gente a matar nossa fome, ele trabalhava na faxina escondido, levava comida escondido lá para nós. Então, pessoal, por isso que a nossa luta hoje se estende para várias coisas. Então, se alguém tiver alguma coisa, alguém querer uma denúncia, ou quiser falar qualquer coisa, venha a gente, traz a gente.
que a gente vai estar junto, a gente vai denunciar, a gente vai... Às quarta-feiras eu tenho aqui mesmo, só que hoje eu não tive, chamado Cada Vida Uma História, cada história é um livro, cada livro deve ser escrito e lido, onde eu trago a história, denuncio, falo, e trago também história, quem quiser contar a sua história de vida. E a segunda-feira nós vamos ter, acho que talvez, direitos humanos. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos encerrar, já passou até do limite, acabei estando fora, me estressando um pouco, somente quando volta a tortura, que eu lembro tudo que eu passei. Eu lembro meu pai morrendo. Eu lembro, não, eu sei. Minha lembrança traz o que me levaram. Meu pai morrendo em cima de uma cama, chamando por mim. No último suspiro dele, ele pediu para minha irmã: cuide do meu irmão, do meu filho, cuide do seu irmão. E foram me levar a mensagem: meu pai tinha falecido. Eu não pude despedir do meu pai. Eu não pude dar o último beijo em sua testa, despedir dele, como todo mundo tem direito. Como que a Constituição que estão rasgando, a Constituição que esses políticos rasgam nossa cara, dá o direito para nós. Diz que todos detentos, todas as pessoas presas têm direito a se despedir. Se for primeiro grau, se for para primeiro grau, se despedir do seu ente. Eu não tive direito, Davi. Eu não tive direito. Falaram: ó, o homem lá em cima não quer. Quem era esse homem lá em cima? Era Deus? Não. Era o pessoal da administração. Então, pessoal, isso tudo me dói, somente quando alguém vem falar de torturas, vem falar de torturadores. Não me representa. Se representa vocês, espero que um dia não aconteça com vocês o que aconteceu com a gente. É isso que eu tenho que falar. Não sei se o Davi tem alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa aí. Não, só convidar o pessoal aí para seguir eu aí no Instagram, aí, que eu tenho muito poucas vezes, no Instagram é onde eu tenho menos seguidores, né? E seguir lá no YouTuber, a gente tem bastante material, eu tenho bastante material no YouTuber, na minha página do YouTuber, onde conto as histórias, né? Sobre o caso Guaratuba, tem aquela série 7 vídeos, onde eu ponho todas as partes onde que a gente foi torturado, eu mostro o local, tudo. Se quiser saber mais sobre essa história, pode visitar lá. Oswaldo também, né? Sempre trabalhando. Tem o Kauai agora também. Se quiser, o nome do canal é sempre Turismo no YouTuber Davi Soares. No Kauai, como no YouTuber, e como só no Facebook também é Deivera lá. Mas tem meu nome lá. Segue nós aí, pessoal. Pessoal, como o Davi falou, Davi, acho que é Davi Soares, Davi Soares... Não, Turismo no YouTuber Davi Soares. Não, Davi Soares 3213, é isso? É, aí é no Instagram. O Instagram aqui, aciona aí, pessoal. Segue o Davi aí, dá essa força. Muitos falam pra gente: a gente se compadece com vocês, a gente sofre o que vocês sofreram. Então ajude a gente, pessoal, a gente precisa levar. Nós temos que fazer nossas vozes ser as trombetas de Josué para derrubar esses muros de Jericó, que são essas maldades do mundo todo. Então, pessoal, segue a gente aí, segue o Davi no Instagram, segue a doutora Dani Biondos, já lembro o nome dela, viu? Falo de tortura, minha cabeça voa. A doutora Croquete, é isso, né? Doutora Daniele, segue lá, pessoal, segue ele. Turismo no YouTube, só para ter lá, Turismo no YouTube, Davi dos Santos Soares. Vai ter vídeo de lugares, turismo bacana. Vai ter vídeo contando história da chegada minha em Guaratuba, como a gente foi, que não vai mostrar os lugares que aconteceu. Segue lá, pessoal. Segue lá também o meu canal. O meu canal no YouTube é fácil. Oswaldo Marceneiro, tá aqui lá. É Oswaldo Marceneiro, Casevando, acho que tá lá. Oswaldo Marceneiro, Casevando. Só bater o canal Oswaldo Marceneiro, Casevando. Isso. Lá. O meu Instagram é Oswaldo Marceneiro. O meu Facebook é Oswaldo Marceneiro. O meu Twitter é Oswaldo. Segue aí, pessoal, dá uma força. Mas não adianta só, pessoal, vocês ir lá seguir. Segue, dê um like, compartilhe. Dá um joinha, deixar um comentário, assistir os comerciais para a gente ganhar um din-dinzinho também, porque para pagar as passagens, as viagens. Aciona o sininho lá para saber novos vídeos. Eu vou trazer novos vídeos, eu vou trazer os vídeos da série toda. E lembrando, a série Caso Evandro está concorrendo o prêmio Emmy Internacional. Certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês todos. Quem está chegando aí, Eliana, um abraço para você, para todos aí. O Maninho está ali, o Mano, meu sobrinho meu. Abraço, querido. A todos vocês aí, que Deus abençoe vocês todos.
que Deus, a Márcia, eu acho que a Márcia segue a gente direto. É você, Márcia, que segue no nosso YouTube? É a Márcia que acho que é São Julião, eu acho, alguma coisa assim. Agora que eu identifiquei ela. Ela sempre está tudo que a gente posta, ela está lá, com certeza. É uma fanzona legal. Abraço, Márcia. É importante, isso ajuda muita gente. São Que Deus abençoe. É isso aí. Que Deus abençoe, Márcia, abençoe todos. A gente precisa, assim, seguidores, principalmente que deixe rolar os vídeos. Essas horas acho ali que é uma importante para a das gente. que mais participa também dos nossos vídeos. O Eu problema, sempre vejo Davi, ela lá. o problema, sabe o que acontece? Muitas pessoas, eu sei que o dia a dia das pessoas é corrido. Eu sei que Um o dia a cena de dia, super fã ia dar para ela. eu sei que os dias a dia é corrido. Eu sei que os dias a dia as pessoas têm muitos afazeres. Eu sei que tem muitas pessoas que se preocupam com a gente, com o nosso caso, se compadecem. Mas talvez na corrida, o dia a dia, acaba esquecendo de seguir. Talvez uma pequena seguir a gente, se inscrever no nosso canal, uma pequena compartilhar, isso ajuda mais do que tudo. Isso consegue levar mais longe a nossa voz. Obrigado, Márcio, obrigado a todos, que Deus abençoe vocês todos. E digo, pessoal, existe um Deus verdadeiro, um Deus que vê tudo, um Deus que sabe tudo. Esses falsos hipócritas, falsos cristãos, falso católico, que em vez de ver a palavra de Deus, está vendo palavras de ídolos, palavras de pessoas. Não pensa, pessoal, que Deus não está vendo. E digo, pessoal, pode demorar, mas Deus vai responder. Deus vai dar resposta. Como deu para nós. Demorou 30 anos, pessoal. A verdade apareceu. A justiça foi feita. Deus existe. Deus é verdadeiro. E Deus ama todos nós. E Deus deixou o mandamento: amai-os próximos como a si mesmo. Isso não está acontecendo. Capaz de Deus esteja com todos? Verdade. Amém, Jesus. Márcia, um abraço, um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. A live vai ficar aí, vamos estar seguindo. Para quem gosta de escutar frases de autoajuda, pode me seguir no Kawaii lá, que eu faço mais autoajuda. Certo, então, pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus. Falou, Davi. Alô, até mais. Davi, dia 23 acaba o Oktoberfest, tá chegando. Te aguardando. Não, final de semana eu tô aí, ó. Pode ir reservando aí um lugarzinho para mim aí, ó. Vou deixar o cachorro sem lugar para dormir. Fica com Deus, pessoal. Alô. Um abraço no coração de todos. Que Jesus Cristo, Amém. Nosso Senhor, tenha piedade de todos nós. E não deixe as malévolas do mundo atacar. Não deixe amigos e irmãos destruir por causa de uma política suja, por causa de político porcos. Certo, pessoal? Fique com Deus. Amém.